Tá ok, pessoal? Seguindo aqui. Aqui eu vou colocar o total de gastos. Aqui, ó, total de gastos no mês. Não, vou colocar só o total de gastos para eu entender qual que é o meu total de gastos, tá bom? Aqui eu vou fazer o quê? Então aqui eu vou dar um exemplo, colocar de 2026. Pode ver que ele já ajustou automaticamente. Aqui eu vou colocar 2026. E aqui a gente pode ver que se eu selecionar essas duas linhas e vir aqui na direita e arrastar, tá vendo que ele está preenchendo automaticamente? Então aqui, eu vim até aqui em 31/1. Então ele adicionou automaticamente todos esses meus gastos. Entende? Gastos não, desculpa. Todas essas datas automaticamente, só selecionando aqui. Selecionando a ordem em seguida, 1, 2 e 3. Clico e arrasto e ele já vai preencher automaticamente para mim, tá bom? Vamos seguindo aqui. Eu vou colocar aqui que eu gastei na sorveteria do Zé. Vou dar um exemplo que eu gastei na sorveteria do Zé. E vou falar, essa descrição do gasto aqui eu vou retirar, tá? Porque senão vai ficar muita coisa para preencher. Para eu excluir essa coluna, eu clico nela, seleciono a coluna inteira, venho com o botão direito e clico em excluir. Ele exclui a coluna inteira. Sorveteria do Zé. Aqui eu vou colocar métodos de pagamento. Eu vou colocar no débito. Então aqui eu vou adicionar mais uma coluna. Eu clico aqui no total de gastos. Eu vou inserir. E ele já adicionou mais uma coluna para mim. Entende? Então aqui eu venho, coloco valor. Desculpa, valor. E aqui é a mesma coisa que era no Word. Se eu quiser selecionar e fazer em negrito, eu coloco com Ctrl N e ele seleciona o valor. E aqui, essa célula, eu quero que ela seja toda em dinheiro. Então eu venho aqui nessa parte de número e clico nesse checkzinho de dinheiro. Então aqui, qualquer valor que eu colocar, por exemplo, 45,5, desculpa, 45,5, ele já vai entender que é dinheiro e já vai adicionar todo esse valor para mim, tá bom? Como se fosse realmente em dinheiro. No dia 2, eu vou falar que eu fui na sorveteria do seu Zé, porque é muito boa, e eu quero só copiar todas essas informações que tem na linha de cima. Eu não preciso vir aqui, colocar Ctrl C, selecionar a linha de baixo e colocar um Ctrl V. Eu posso apenas apertar Ctrl D no meu teclado e ele copia todas as informações da linha de cima para mim. Tá bom? Então vamos lá, voltar. Ctrl Z. Se eu quiser copiar só a sorveteria do seu Zé e o débito, eu coloco Ctrl D. Mas aqui, no dia 2 eu gastei menos, eu só quis um sorvetinho. Então eu paguei R$12. Pode ver que eu coloquei apenas 12. Como a coluna já está formatada para dinheiro, ficou apenas como R$12. Então no dia 3 eu fui na Centauro, estava em promoção e comprei um tênis e paguei no crédito. Opa, desculpa. Nossa, crédito. E aí eu paguei aqui R$450 no tênis. Tá ok? Vamos dizer que eu fiquei o mês inteiro sem gastar nada. Então aqui eu gastei só lá no dia 28. Eu fui lá na onde? Sorveteria do seu Zé de novo. Pode ver que aqui, ó, como eu já preenchi aqui em cima a sorveteria do seu Zé, a partir do momento que eu coloco um S aqui, ele já entende que é a sorveteria do seu Zé. Aqui, ó, se eu colocar o débito, eu só de clicar o D, por já ter preenchido isso, ele entende que é no débito. Se eu colocar o C, ele vai entender que é o crédito. Mas aqui eu paguei no Pix. E aqui eu gastei bem. Aqui eu gastei R$95. E lá no dia 31, eu fui no cinema, paguei no crédito e paguei R$50 para assistir um filme. Tá bem? Então aqui, eu quero saber quanto que eu gastei mensal. Tá? Vamos adicionar mais coisas aqui, tentar ser mais realista. Aluguel. Aí eu paguei meu aluguel, no Pix, a gente paga realmente o aluguel, e foi R$2.000, que é a média do aluguel. Paguei também o condomínio. O condomínio precisa ser pago todo mês. E foi no Pix, que geralmente a gente paga também, e o condomínio é R$800. Você vê que a partir do momento que eu apertei o Enter, ele já veio para essa coluna aqui de baixo, que ele já entendeu que a próxima informação que eu vou colocar é aqui embaixo. Eu paguei a luz também. A luz
no Pix, também no Pix. Do Zé Caro por causa do ar-condicionado, né? Vamos colocar R$350. O que mais? Financiamento, desculpa, vou colocar só carro, financiamento do carro, também foi no Pix. E foi R$1.600. Então tá show. Aqui, vamos dizer que foi só esses gastos, né? Aqui, mas eu não sei quanto que tá esse gasto todo que eu tenho. Porque estão datas perdidas, né? Então o que eu faço? Ou eu seleciono todas as colunas que tem esses valores, seleciono tudo. E aqui embaixo, vocês estão vendo que já apareceu a soma para mim? Então ele já está mostrando a soma de todos esses números que eu selecionei. Ele mostrou quantas células tem e mostrou a média dessas células. Mas eu não quero, porque às vezes é uma tabela muito grande que eu tenho. Então aqui eu vou mostrar para vocês como usar uma fórmula simples. Então você vem em igual, soma, que é a fórmula da soma de todos os números em um intervalo. Eu abro a chave, eu seleciono todas as colunas que eu quero. Então eu quero de D2 até a D32, e aqui ele ficou D2 até D32. Fecho a chave e ele já me deu a soma disso. Entende? Ele já me deu a soma de todos os gastos mensais. Então aqui, se eu quiser agora fazer isso aqui como se fosse uma planilha, porque realmente é uma planilha de gastos. Eu seleciono a parte que eu quero selecionar, que vira uma planilha. Venho nessa parte de bordas, seleciono aqui e coloco todas as bordas. Aqui nos gastos, eu venho aqui e faço a mesma coisa. E seleciono todos os gastos. Então aqui, eu vou selecionar essa coluna de valores. E eu quero, porque às vezes a gente acaba perdendo um pouco o valor, não sabe o que foi gasto. E eu quero que o Excel já me mostre automaticamente o que eu gastei mais, qual é o valor maior que eu tenho aqui. Então eu venho aqui em formatação condicional, venho em escala de cor, e aqui eu consigo selecionar várias opções, escala de cor vermelho, amarelo e verde. Eu gostei dessa aqui. Por quê? Porque aqui ele já me mostra quais foram os meus maiores gastos e quais foram os meus menores gastos. Porque aqui, essa formatação condicional está por valor maior, que está condicionado como vermelho, e o menor, que está condicionado como bom. Por quê? Geralmente a gente usa verde como bom e vermelho é péssimo. Vermelho é sempre ruim. Então, aqui ele já fez toda essa parte de formatação e mostrou pra gente, olha, o seu maior gasto é o aluguel, o seu segundo maior gasto é o carro, o seu terceiro maior gasto está sendo o condomínio. E assim ele está na escala de cores. Mas aqui, vou dar um exemplo, nossa, aqui está muito longe uma coisa da outra. Então as informações estão muito longe. Como que eu faço? Eu posso vir aqui, seleciono essa linha, venho até a linha 28, seleciono ela com o Shift, clico com o botão direito e venho aqui em ocultar. Desculpa. Viu a mágica que aconteceu agora? Eu ocultei todas as linhas que estavam me atrapalhando. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu posso selecionar e venho ocultar. Aí você me pergunta, mas como que eu sei que tem linhas ocultas aqui? Pela contagem das linhas aqui, você já consegue ver. Por exemplo, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui dá para entender que tá em sequência. Mas aqui, de 8, 7, 8, ele já pula para 29 e aí já pula para 32. Então aqui já dá para entender que tem linhas ocultas aqui. Você pode selecionar todas as linhas aqui. Não precisa apertar Shift, apenas com o mouse. Clica com o botão direito. Aí você clica em Reexibir. E ele já mostra todas as informações para você. Tá bom? Então vamos voltar aqui. E vou falar que essa aqui é o meu total de gastos. Eu vou colocar aqui para vocês também. Aproveitar e fazer isso aqui uma aulinha mais completa. Falar que eu vou preencher aqui o meu total de entradas, tá bom? Então eu vou colocar entradas. Vou colocar total de saídas. Vou colocar aqui, desculpa. O meu total de investimentos. Vou colocar aqui saídas. E vou colocar total
mês, tá? Vou saber quanto que... Desculpa, vou colocar saldo mês. Para quê? Vou saber quanto que eu tenho de